Mesmo assentados como estamos, meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de 2 Samuel, capítulo de número 23. Livro de 2 Samuel, capítulo 23, nós vamos ler do primeiro versículo ao versículo de número 7. Nos diz assim a palavra do Senhor. Estas são as últimas palavras de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva faz brotar da terra a erva. Não está assim com Deus a minha casa? Pois estabeleceu comigo uma aliança, em tudo bem definida e segura. Não me fará Ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Porém, os filhos de Belial serão todos lançados fora como espinhos, pois não podem ser tocados com as mãos, mas qualquer para os tocar se armará de ferro e de hastes de uma lança, e o fogo e a fogo serão totalmente queimados no seu lugar. Vamos orar mais uma vez. Senhor, graças te rendemos, meu Deus, por este momento, por termos a tua palavra aberta diante dos nossos olhos. Te agradecemos, meu Pai, pelo privilégio de estudá-la. E te rogamos condução, orientação pelo Teu Espírito Santo, para que possamos compreendê-la e aplicá-la em nossas vidas. É no nome de Cristo, Teu Filho amado, que nós te oramos. Amém. Queridos, nem sempre isso é possível, mas quando é possível registrar as últimas palavras de um homem, mostra muito da maneira como ele viveu e tudo aquilo que ele creu. Eu gosto de, vez ou outra, dar uma olhada no que os homens antigos disseram um pouco antes de morrer, porque de alguma forma eles fazem uma avaliação da sua vida, eles veem como foi que eles viveram, avaliação positiva ou negativa, mas também mostra muito de como eles enxergam o futuro a partir dali, de como as suas vidas desconectadas a Deus os torna desesperados e não enxergam nada no futuro, ou como eles que viveram em função do Senhor têm esperança até quando a morte bate em sua porta. E é justamente isso que nós precisamos compreender, que aqueles que vivem em função do Senhor têm esperança em toda e qualquer situação, até mesmo diante da morte. É isso que Davi vai nos mostrar aqui nesse salmo escrito em 2 Samuel capítulo 23. Davi, meus irmãos, escreveu muitos salmos, pelo menos 73 salmos são atribuídos a Davi, mas só aqui esse salmo é registrado. Ele faz parte de uma estrutura que encerra o livro de 2 Samuel. Essa estrutura não é necessariamente cronológica. Ele não está preocupado em contar a continuação da história. Ele encerrou a história no capítulo de número 20, no capítulo 21, aliás, finalzinho do capítulo, no início do capítulo 21, no capítulo 21, na segunda metade, ele inicia um novo bloco. Esse bloco, nós já vimos, ele tem uma estrutura quiásmica, onde ele começa falando sobre um pecado de um rei, e ele vai terminar lá no capítulo de número 24, falando também do pecado de um rei. Ele em seguida vai falar dos valentes de Davi, e aqui no capítulo 23, ele novamente vai falar sobre os valentes de Davi. Mas no meio dessa estrutura, nós temos dois salmos. Um deles é o capítulo 22, nós estudamos pelas últimas semanas, é um salmo longo, é o Salmo 18. No capítulo 23, nós temos um salmo curto, mas é um salmo interessante, meus irmãos, porque ele não se repete, mesmo não se repetindo em nenhuma outra parte das Escrituras, ele é descrito no versículo 1 como as últimas palavras de Davi. Ele vai fazer uma avaliação do seu reinado, e nessa avaliação que ele faz, ele aponta toda a sua esperança, mas
de forma especial a maneira como ele escreve aqui. Ele aponta não para a esperança no seu próprio reino, que está se encerrando ali com ele, mas ele aponta para uma esperança de um reino muito maior, muito melhor, e é lá que ele coloca todas as suas expectativas. O Salmo, meus queridos, vai fazer uma série de descrições, e à medida que ele vai descrevendo, desde o seu autor até culminando com o que ele espera desse reino final, ele vai nos apontando para um reino perfeito, onde a confiança de Davi está no Senhor e ele coloca nele toda a sua esperança. Vejam comigo, versículos 1 e 2, ele vai fazer uma descrição do autor e da sua mensagem. Ele começa no versículo de número 1, falando quem é o autor do Salmo. De cara ele vai dizer que essas são as últimas palavras de Davi. Mas o Salmo começa com uma introdução. Eu sei que toda vez que a gente vai ler os Salmos, a gente geralmente lê aquela parte em negrito que está lá em cima. Aquela parte em negrito não está na Bíblia, não é parte do Antigo Testamento. Mas aquela parte itálica, pequenininha, escondida, que fica acima, aquela é parte. Aquele está no texto hebraico, aquele ali é Bíblia. A gente pula aquela parte para ler a parte que está em negrito. E essa parte inicial aqui do versículo 1 parece ser aquela parte que fica em itálico. Vai descrever Davi. E na hora que ele vai descrever Davi, ele está dizendo: me vejam nesse salmo com essas expectativas aqui. Ao ser descrito no versículo número 1, ele nos mostra como é que ele quer ser visto quando nós formos ler ou cantar esse salmo. E é bonito a forma como ele se descreve. Veja versículo número 1. Palavras de Davi, filho de Jessé. Primeira coisa que ele nos lembra é que ele é um filho de Jessé. Isso aqui é interessante porque vai ser usado mais à frente sempre como referência ao ungido. Mas o nome de Jessé não é nada. Quem é Jessé? Jessé é uma pessoa completamente desconhecida. Segundo, onde é que Jessé mora? Numa cidadezinha minúscula e completamente desconhecida, na cidade de Belém. E quem é Davi? É o 8º filho de Jessé. Alguém que nem Jessé mesmo botava muito valor. Porque quando Samuel vem buscar o ungido do Senhor, ele começa pelo filho mais velho, vai mostrando todos os filhos guerreiros que ele possui, e não mostra Davi. Ele nem se dá o trabalho de mandar buscar Davi no campo para Davi ser apresentado. Ele é completamente desconsiderado. Isso mostra o início humilde e desprezível de Davi. Davi começa a sua história sempre desprezado. Ele não é tido como alguém importante. Os seus irmãos o repreendem no dia que ele vai visitá-los na guerra e se encontra com Golias. Os próprios irmãos dizem: o que é que você está fazendo aqui? Diz: não, meu pai que me mandou, você é um enxerido, você fica se metendo onde não é chamado. A família de Davi o despreza. Davi não é ninguém. E é interessante que é assim que Davi enxerga logo do início. Ele diz: vocês precisam se lembrar, eu sou Davi, filho de Jessé. E a partir de agora, Jessé será extremamente importante, a ponto que a família de Jessé é descrito mais tarde no livro de Ruth. É descrito justamente não por causa de Jessé, porque Jessé não é importante, mas porque o filho de Jessé tornou Jessé importante. Ele diz: quem está escrevendo? Quem está escrevendo é o filho de Jessé, o 8º. Aquele que ninguém conhecia, aquele que tinha uma origem muito humilde. Mas não só isso. O texto diz que esse texto é escrito por um homem que foi exaltado. Olha a distinção. Um início humilhado e em seguida uma continuação, ele diz, mas que foi no final exaltado. No início da sua história, um servo sofredor, alguém que não tinha muita importância. No final da sua história, alguém exaltado e grandioso dentro de Israel, o rei de Israel. Mas da mesma forma, ele mostra em que a sua exaltação não é por causa dele. Não foi alguém que era pobre e que conseguiu galgar fortuna, naquela perspectiva americana, do sonho americano. Não, na verdade ele diz que as palavras são do ungido do Deus de Jacó. E eu acho bonito, porque o tempo inteiro o salmista vai se referir ao Deus de Israel. Ele vai falar muito de Israel.
Veja, ele vai falar que ele é o mavioso salmista de Israel, e no versículo 3 ele vai fazer referência ao Deus de Israel. Mas quando ele fala em relação a si mesmo, ele diz, ele é o ungido, aquele que foi consagrado por Deus para a liderança, para o governo da nação. Ele foi exaltado dentro da nação, mas ele foi exaltado pelo Deus de Jacó. Podia ser um paralelo bem simples, já que ele vai se chamar de um mavioso salmista de Israel. Mas ao chamar, meus irmãos, de o Deus de Jacó, ele nos lembra das condições daquele que foi escolhido ainda no ventre da sua mãe para conduzir a história de Israel. O filho mais novo de uma barriga de gêmeos, que iria nascer para justamente gerar muita confusão. Aquele que é o enganador desde o seu nascimento, que nasceu agarrado no pé do irmão, que enganou o irmão mais tarde, enganou o próprio pai velho e cego, se juntando com a mãe, que enganou o sogro, que está enganando todo mundo. Esse homem pecador e indigno é transformado no príncipe do Senhor. É dado a ele o nome de Israel. Davi nos lembra de que ele é ungido do Senhor, mas do Deus que transforma pessoas indignas em príncipes. Davi não se considera digno, ele ainda se considera indigno, ele ainda é o filho de Jessé. Mas agora ele lembra que ele foi exaltado justamente porque ele se tornou um ungido do Deus que transforma pessoas indignas em pessoas que são grandiosas. O Deus de Jacó. E ele termina dizendo que ele é considerado também o mavioso salmista de Israel. Não é mafioso, não. É mavioso. Aquele que é querido, aquele que é amado, o preferido. Na verdade, diante de tantos os salmos que ele escreveu, veja a quantidade que foi selecionada para ficar na Bíblia. Ele era o cantor predileto nas paradas de sucesso de Israel. Ele diz, eu sou o cantor de Israel. E ele se coloca nessa condição não para se exaltar, eu acho fantástico isso, porque ele se coloca como aquele que é a boca de Israel quando quer louvar a Deus. Ele é aquele que coloca palavras na boca de Israel quando quer exaltar o Senhor. E nesse louvor que ele coloca diante de Deus, ele diz, eu venho aqui novamente louvar ao Senhor, mas numa perspectiva melhor, bonita, diferenciada. Vejam, um rei que nasceu em humilhação, que foi exaltado, que demonstrou sendo ungido daquele Deus que transforma realidades pessoais, que canta para o Senhor, mas que no versículo número 2 tem um posicionamento diferente nesse salmo. Ele é descrito como aquele que traz uma mensagem diferente. Veja, versículo 2, o Espírito do Senhor fala por meu intermédio. É uma coisa nova que Davi está colocando aqui. De repente diz, o que eu vou falar agora é inspirado. E o melhor, ele sabia que era inspirado. Ele diz, o que eu vou falar e escrever agora é mais do que simplesmente um cântico, mais do que expressões de um coração. O que eu vou trazer para vocês agora é a própria palavra de Deus. Então Davi, nessas suas últimas palavras de vida, ele na verdade está sendo um pregador da mensagem do Senhor, e quanto pregador ele fala como um profeta. Eu acho belíssimo isso, porque ele vai terminar dizendo, o Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. E o Novo Testamento reconhece isso. Por exemplo, em Atos capítulo de número 2, versículo de número 30, quando Pedro vai fazer uma citação de um salmo, ele diz com todas as letras que Davi, quando estava escrevendo aquele salmo, não está simplesmente expressando os pensamentos de um cantor, mas na verdade está falando como profeta do Senhor, quando disse que o seu ungido não veria corrupção. Ele não falava de si, ele profetizava sobre alguém que viria depois.
O que Davi está nos colocando logo de início, meus irmãos, é que sua mensagem não vem dele, vem do próprio Deus. E que por isso mesmo as palavras que nós vamos ouvir em seguida são uma referência não a ele, mas uma referência muito maior e muito mais complexa e muito mais completa noutra pessoa, não na pessoa dele. Quando ele nos coloca aqui, ele diz: eu sou alguém que representa um rei maior. E é impressionante porque é justamente isso que ele vai fazer. Cristo, meus irmãos, é aquele que nasceu em humilhação, nasce na mesma cidade de Davi, na cidade de Belém, numa condição muito parecida, porque enquanto Davi era o 8º filho de uma família insignificante, Jesus escrever em segundo lugar, um governo perfeito, versículos 3 e 4. Ele vai dizer assim, versículo número 3, olha o que Deus me disse. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel me falou. Eu acho bonito aqui, olha o paralelo. O Deus de Israel, a rocha de Israel. Há quem veja a rocha aqui como uma referência a Cristo. Se fosse, nós teríamos a Trindade, porque no versículo de número 2 ele diz o Espírito falou, no versículo número 3 ele diz o Deus de Israel falou, e a rocha de Israel falou. Há quem veja aqui uma referência à Trindade. Mas eu creio que o que ele está fazendo aqui é dizendo simplesmente, aquele que foi a salvação de Israel, aquele que deu a consolidação de Israel lá no deserto. Quem fala comigo é aquele que mantém as suas promessas estabelecidas lá atrás com Abraão, é aquele que cumpre a sua palavra no final, é aquele que é a salvação do seu povo, a rocha de onde sai água para suprir a sede do povo. E o que foi que ele falou? Ele me disse como é que tem que ser um bom governo. Ele usa a expressão dominar, aí no versículo número 3, aquele que domina, aquele que é um rei poderoso que controla, não um rei que orienta simplesmente, mas um rei que comanda de forma efetiva. E ele tem duas características para dominar de forma efetiva. Ele diz, aquele que domina com justiça sobre os homens. Primeira característica de um governo perfeito que ele nos coloca aqui, é que o dominante, o soberano desse reino, o rei desse reino, ele domina com justiça, ele faz aquilo que é certo, ele age dentro da lei. Ele não quebra suas próprias regras, ele faz conforme a vontade dele, mas ele não faz de forma aleatória e arbitrária. Pelo contrário, ele faz tudo conforme as regras. Davi não foi assim. Davi não foi assim. Por mais que ele tenha tentado dar um reinado justo, por mais que ele tenha tentado não produzir injustiça em Israel, ele cometeu algumas injustiças. Vocês se lembram que ele tirou a herança de Mefibosete e deu para um homem que era indigno, que era mentiroso. Ele cometeu algumas injustiças com algumas pessoas, deixando de reconhecer umas, punindo outras indevidamente. E pior de tudo, ele cometeu a maior de todas as injustiças, quando ele desejou e se apossou da mulher do seu amigo, e não só fez isso, como ainda matou o seu amigo para ficar com a esposa dele, e terceiro, enganou uma nação toda para não ser descoberto neste pecado. Davi não necessariamente praticou justiça no seu reino, mas ele diz, um reino perfeito é o reino onde a justiça é praticada, justiça sobre os homens. Segunda característica, versículo 3, aquele que domina, deve dominar com o temor de Deus, temendo ao Senhor, com reverência ao Senhor. É impressionante porque Davi faz isso a sua vida inteira, até que em determinado momento ele se esquece disso. Pelo menos em 2 momentos nós vemos Davi se esquecendo disso. Quando os seus prazeres o motivam a se deitar com Betseba. 2, quando ele deseja ter uma capacidade bélica maior, e no capítulo seguinte vai nos mostrar Davi tentando descobrir quantas pessoas para a guerra ele tem em Israel, pecando contra o Senhor, quando o Senhor disse que ele não deveria fazer isso. Ele, por 2 vezes pelo menos, deixou de temer a Deus para temer os homens, ou para satisfazer os seus próprios desejos. Mas, meus irmãos,
ele nos aponta para a necessidade de compreender que aquele que vai dominar perfeitamente nesse reino, essa pessoa tem que ser submisso a Deus. E não é ele que cumpre isso. Eu acho fantástico, porque quem cumpre isso é o Filho dele, é Cristo que cumpre isso. Cristo, sim, meus irmãos, é aquele que é justo em todos os sentidos. Ele é tão justo a ponto de que a Escritura vai nos dizer que ele não pecou, nunca foi encontrado pecado nele. Mas não só isso, ele é apresentado como aquele que ele faz justiça aos oprimidos. Ele é aquele que punirá os seus inimigos. Ele é aquele que regerá o mundo que julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Mas ele é também considerado aquele que é o justificador, aquele que traz justiça àqueles que não têm. Ele é aquele que nos torna justo por causa justamente da sua justiça. Justamente da sua justiça ficou estranho, mas tudo bem. Ele é aquele que se submete ao seu Pai, dizendo que a minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. Ele é aquele que sabe que mesmo que ele precise passar por tormentos e dores terríveis, a única coisa que ele pode dizer é: seja feita a tua vontade e não a minha. Pelo que Deus o exaltou por conta disso, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Não é o reino de Davi que é o reino perfeito, é o reino do filho de Davi que é perfeito. E porque ele tem as qualidades perfeitas, ou seja, por ele ter justiça e temor de Deus, ele tem os resultados perfeitos do versículo de número 4. Ele diz: olha as consequências de ter um reinado onde o rei é justo e teme ao Senhor. Quais são as consequências? São bênçãos sobre o povo. Versículo 4, ele traz 3 imagens belíssimas e poéticas para descrever esse reino perfeito. Olha que bonito. Ele é como a luz da manhã quando sai o sol. Ninguém, absolutamente ninguém, fica despercebido ou inerte diante do nascimento do sol. Ver a aurora, meus irmãos, nos encanta, não tem jeito. Tem gente que faz esforço até de acordar de madrugada só para ver isso. Vejam, não tem como você ver o sol e não ficar encantado. Ele diz: é assim que é o reino daquele que teme ao Senhor e que faz justiça quando domina. Ele diz: o rei perfeito produzirá um reino onde a justiça impera, e então parece que é uma luz nascendo. Em Provérbios, capítulo de número 2, o Salomão vai dizer que, Provérbios capítulo número 4, versículo número 18, vai dizer que o justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais. Ele diz: é o nascer do sol, uma brilhante estrela da manhã se erguendo. Nesse sentido, meus irmãos, olha a segunda imagem. Ele diz: é como manhã sem nuvem. Recifense entende o que é isso. Ele diz: é ver o sol nascer de manhã e olhar para o céu e o céu está azul. Quando o dia está assim, o que é que você pensa logo? É dia de ir para lá, para o centro da cidade, trabalhar. Não. Ninguém quer ir para lá. É dia de aproveitar, o céu está lindo, o céu está tudo azul. Eu sei que para o nordestino, para o sertanejo feito eu, esse é um dia feio. Mas eu sei que para a maioria é um dia bonito. É um dia azul. Ele diz: como é esse dia? Quando domina aquele que teme a Deus e que é justo, quando domina o rei perfeito. Israel parece uma manhã ensolarada, quando o sol se levanta e o céu está todo azul. Aí você pensa assim: então é dia de praia? Não, porque ele tem que falar alguma coisa para o sertanejo na continuação, por isso que tem a terceira imagem. Ele diz: porque choveu de noite. Agora pode fazer um solzinho de manhã. Ele diz: como esplendor depois da chuva. É como a chuva lavando a atmosfera, e quando ela lava toda aquela poeira que está suspensa, o céu fica ainda mais azul, tudo fica ainda muito mais bonito, as cores ficam muito mais vivas, o verde fica muito mais vivo,
as pedras e a areia parecem tudo muito mais vivo. Ele diz, é assim que é o reino perfeito. É como uma manhã de sol, quando o sol nasce, o céu está azul depois de uma chuva, e a gente consegue ver toda aquela relva verde pelo campo. Final do versículo número 4, faz brotar na terra a erva. Ele diz, é um lugar de felicidade, de prosperidade, de beleza. Eu acho encantador aqui, porque quando nós pensamos isso aqui, a primeira imagem que me vem é, o céu deve ser desse jeito. A gente tem que pensar que o reino perfeito tem que ser desse jeito, uma manhã de sol, de céu azul, vendo o sol nascer, depois de uma chuva, com aquela umidade ainda no ar, uma relva toda verde, tudo limpo, tudo belíssimo, as cores vivas. Ele diz, quando o Senhor perfeito reina, quando o dominador perfeito reina, com as qualidades corretas de justiça e de temor, tudo ao redor se faz em prosperidade e beleza, tudo se encanta. Não era o reinado de Davi, nós já vimos isso é o reinado de outra pessoa, e por conta disso mesmo, meus irmãos, ele descreve toda a beleza e encantamento que o reino de Cristo está para trazer para nós. Ele diz, num lugar desse que você gostaria de morar, muito parecido com as colinas do Teletubbies, mas não é não, tudo verde, lindo, com um sol bonito, céu azul. Ele diz, o reino de Deus é perfeito, porque o rei dele é perfeito. Daí, queridos, ele nos leva a descrever a aliança que produz esse rei e esse reino perfeito. Versículo de número 5. Uma vez enxergando as qualidades de um rei que ele não apresentou de forma direta, e como funciona um reino que ele gostaria de ver, mas que ele não necessariamente viu, ele diz, eu sei que tenho expectativas no futuro com relação a isso. Como? Davi está encerrando a vida. Ele diz, versículo número 5, e aí com duas perguntas e um intercalar de uma afirmação, não está assim com Deus a minha casa? Essa pergunta é muito simples, mas de uma complexidade fantástica. Ele se lembra do capítulo 7 de 2 Samuel, quando ele queria fazer para o Senhor uma casa, e o Senhor manda dizer por meio do profeta Natan, dizendo, eu estou há tanto tempo caminhando com vocês, andando com vocês, indo para todo lugar com vocês, quando foi que eu pedi uma casa para você? Eu não preciso de casa para morar, eu não preciso de lugar para habitar, eu não preciso disso, mas eu vou construir para você uma casa. Quando Deus diz que iria construir para Davi uma casa, naquela promessa ele disse, haverá uma dinastia sua, que será eterna, de um reino eterno, com um rei eterno, governando o mundo todo. Essa promessa faz com que Davi se agarre e diz, será que essa expectativa de um rei perfeito, que tenha justiça e temor de Deus, de um reino perfeito, que parece uma manhã ensolarada de sol depois de uma chuva, toda essa expectativa, será que ela não vai ser concretizada com a minha família? O bonito nisso aqui, que no final da vida, nos últimos instantes de Davi, ele consegue ter esperança, não na pessoa dele, não na vida dele, mas a esperança está no fato de que ele veria um reino perfeito, de um rei perfeito, que viria da casa dele. Ele diz, eu tenho certeza que esse reino vai se concretizar, eu tenho certeza que esse rei vai aparecer. Por quê? Porque eu sei que Deus está com a minha descendência. Ele prometeu em 2 Samuel capítulo 7. E nessa sua promessa ele fez comigo uma aliança, versículo 5. Pois estabeleceu comigo uma aliança, e uma aliança com 3 qualidades, meus irmãos, perfeitas, fantásticas. Ele diz, ele estabeleceu em primeiro lugar uma aliança comigo que é eterna. Uma aliança que não terá fim, uma aliança que será para todo sempre. Ele sabe que o reinado da casa dele não será provisório, que o reino dele foi provisório. Talvez o reino de Salomão fosse um reino provisório, mas ele diz, mas virá da minha casa alguém cujo reinado será eterno, porque a promessa que foi feita a mim é uma promessa eterna.
Não vai ter prazo de validade, vai ser para sempre. Mas em segundo lugar, essa aliança é uma aliança definida, bem ajustada, não ficou pontas soltas. Ele não está dizendo, Deus quando fez uma aliança comigo, me fez uma promessa, Ele não deixou coisas no ar, Ele não deixou possibilidade de outras interpretações. Eu sei exatamente o que vai acontecer, eu sei que a minha descendência ficará no trono, eu sei que vai surgir um rei da minha descendência, e eu sei que o seu reinado será eterno, porque Deus não deixou pontas soltas quando Ele fez um pacto comigo. Tem alguns advogados aqui na igreja e eles sabem exatamente do que eu estou falando. Algumas pontas soltas são por displicências, algumas pontas soltas são de propósito, para deixar umas brechazinhas para quebras de contrato. Ele está dizendo, Deus não deixou brechas para quebras de contrato. Ele não deixou pontas soltas. Ele fez exatamente uma aliança bem montada, bem definida. E olha como é que ele termina. A última qualidade dessa aliança. Ele diz, por isso ela é segura. Eu tenho certeza que ela é segura. Porque o prazo de validade dela é indefinido. É vitalício, é eterno. Quem fez não deixou pontas soltas, organizou tudo direitinho, fez muito bem feita essa aliança. Eu posso confiar nesta aliança. Eu acho isso aqui perfeito, porque ele diz, o meu Deus é confiável, e as promessas que Ele fez são igualmente confiáveis. Ele não vai quebrar as promessas dEle. Ele não vai quebrar as promessas dEle. Por isso mesmo, olha como é que ele termina. Uma declaração de fé nessa aliança. Ele diz assim, não me fará Ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Ele diz, por um acaso eu deveria duvidar, depois de ter o Senhor fazendo uma aliança comigo, eu deveria duvidar de que Ele traria para mim a minha salvação e a minha esperança? Ele não é alguém desesperado perto da morte. Ele não é alguém que não tem expectativas para o futuro quando está morrendo. Ele diz, não, eu mantenho esperança e eu mantenho salvação. Porque, meus irmãos, na pessoa de Jesus Cristo, iria se concretizar aqui, cada uma dessas palavras. Essa é a grande crise de Etã, o Ezraíta, no Salmo 89 que nós estamos estudando, que é, eu sei das promessas que o Senhor fez a Davi, mas de repente, meus irmãos, eu descubro que tudo foi por água abaixo, tudo se desmantelou, porque no ano 586, o rei Zedequias foi aprisionado, humilhado e levado cativo, e acabou-se a dinastia de Davi. Então, consequentemente, Deus não vai cumprir a promessa, porque não tem mais um rei no trono. Nós descobrimos que quando Israel voltar do cativeiro, não vai ter um trono, vai ter um governador submisso àquele rei, o rei Ciro. Mas o governador é um camarada chamado Zorobabel, que é da descendência de Davi. Mas nem era Zorobabel que iria cumprir a promessa. Nasceria um que era filho de Davi, a raiz de Jessé. Isaías, capítulo de número 11. Ele nos diz assim, no versículo 1, do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Capítulo de número, versículo de número 4, e julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra, ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Ele tem as qualidades do rei perfeito. Ele tem as qualidades do rei perfeito. Note, meus irmãos, que ele diz, vai surgir um da raiz de Jessé, um rebento, que vai cumprir essa promessa. Davi diz, eu creio nisso, eu creio nisso, eu creio num rei que tem as promessas verdadeiras. Mas de repente, meus irmãos, você pode dizer, que bom, eu também creio, Jesus já veio, mas as promessas são maiores do que Davi podia demonstrar aqui simplesmente esse salmo.
Porque quando ele fala que ele sabe que o Senhor vai fazer prosperar a esperança e a salvação dele, ele não está falando somente na primeira vinda de Cristo, ele está falando da concretização final desse reino. Ele está dizendo que esse rei há de voltar, e há de retornar, e há de tomar o controle sobre tudo que existe, que esse rei há de dominar sobre tudo que existe, que esse rei poderoso irá fazer um reino perfeito, finalmente. Por isso que eu e você podemos fazer do versículo 5 de Davi o nosso versículo também, e perguntar: será que Deus não está com a casa de Davi ainda hoje? Sim, está. Ele fez uma aliança com Davi que é eterna, que é definida e que é segura, e que por isso eu tenho esperança de que ele vai voltar para reinar sobre a sua igreja, e a minha salvação vai prosperar, porque ele vai me dar a salvação final. Ele diz: eu tenho expectativas para o futuro, eu tenho esperança para o futuro, mesmo na porta da morte, porque o Rei Jesus vai cumprir toda a aliança. O que nos leva para uma última descrição aqui no texto. Ele vai descrever a justiça estabelecida nesse reino. No versículo 5, ele traz o justo rei que cumpre a aliança, antes as qualidades do rei e as benesses desse reino. Mas agora nos versículos 6 e 7, ele traz a justiça daqueles que não se submetem, contra aqueles que não se submetem a esse rei. Ou você achou que esse rei ia só trazer coisas boas para todo mundo? Tem um grupo que não se submete a esse rei. Quem são? Versículo 6, os filhos de Belial, aqueles que sabem que deveriam se submeter ao Senhor, mas não se submetem, aqueles que insistentemente pecam contra o Senhor de forma assintosa, aqueles que não se rebaixam ao Rei dos Reis. A esses, ele diz, ele também tem algo preparado, ok? Para os do Senhor, para aqueles que fazem parte do seu reino, uma manhã ensolarada depois de uma noite de chuva. Ele diz: mas para aqueles que são desobedientes, ele trará justiça perfeita, ele trará justiça plena contra os filhos de Belial. Ele diz: serão todos lançados fora como espinhos, lançados fora como espinhos, pois não podem ser tocados com as mãos. Agora a imagem que ele traz é uma imagem de uma plantação, e nessa plantação ele fala sobre o nascimento de espinheiros dentro da plantação, e não é um negócio bom de mexer, definitivamente. Você não vai meter a mão. Imagina para um agricultor trabalhando e ter que meter a mão ali onde tem um monte de espinho. Eles não se mete a mão lá. Mas para que serve espinho? Para nada. Cardos e abrolhos nascem em decorrência do pecado, para dificultar o trabalho. Eles, por isso, que o que a gente usa? A gente usa ferramentas. Veja: mas qualquer para tocar se armará de ferro e de haste de uma lança. Como é que se mexe com o espinho? Você faz uma ferramenta para arrancar o espinho e depois juntar o espinho. Você vai juntando o espinheiro. E o que é que você faz com o espinheiro? Você tira da roça, joga lá fora. Primeira coisa que você faz, você limpa todo aquele espinheiro e coloca para fora da roça. Você não deixa dentro não, você coloca do lado de fora. Mas o que é que você faz com tudo aquilo lá fora? Vem a segunda coisa que faz. Primeiro, lança para fora. Depois de lançar fora, o texto nos diz que bota fogo. Aí queima lá fora. Ele diz: é assim que Deus fará com aqueles que são filhos de Belial. O reino que está para vir, o reino que virá, fará com que os filhos de Belial sejam retirados da terra, colocados à parte e queimados lá fora. Eles não vão ficar dentro. Ele fará uma limpeza completa e o fogo os queimará totalmente no seu lugar, que é fora, lá longe do lugar onde o Senhor vai conduzir o seu reino. Será retirado e será queimado lá fora. Em Hebreus, capítulo número 6, o autor aos Hebreus vai descrever a forma como
o reinado do Senhor se estabelece. E ele diz assim, versículo 7: porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe a bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim será queimar. É por isso que em Mateus capítulo número 3, o próprio Jesus falou que espinhos serão queimados, e ele fará essa colheita de espinhos, no capítulo 3, versículo de número 10. E já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada fora. Versículo 12. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. E no capítulo 13 de Mateus, a partir do versículo de número 40, ele nos diz: pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação do século. Mandará ao Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ele diz: o Senhor, o Rei justo, quando reinar, ele punirá os seus inimigos, ele exterminará os filhos de Belial com fogo inextinguível. É Cristo aqui também. É Cristo que virá, meus irmãos, naquele dia e vai separar uns à sua direita e outros à sua esquerda. É Cristo que naquele dia separará o rebanho entre ovelhas e bodes. É Cristo que condenará como juiz supremo ao fogo eterno aqueles que não se renderem a Ele, mas se rebelaram contra Ele. Esse reino é um reino de justiça. Quem não se rende a Cristo em vida, se renderá a Cristo depois da morte, depois do retorno dele. Quando nós olhamos para esse reino, meus irmãos, nós descobrimos que a esperança de Davi, que estava no coração dele, ao avaliar a sua vida e avaliar o que ele tinha para frente, mesmo tendo a morte na sua cara, é a mesma esperança que eu e você possuímos. Porque quando Davi fala aqui, Davi fala de maneira inspirada, é a boca de Deus falando, apontando justamente para um rei que viria nas mesmas condições de Davi, de humilhado a exaltado. O Deus de Jacó o tomou para fazer justamente isso com ele, aquele que seria o cântico de Israel. O Deus de Israel iria trazer o seu próprio filho, o filho de Davi, para se tornar o rei de Israel. E eu acho fantástico porque Israel viu isso, mas de repente se escondeu e não conseguiu mais enxergar um palmo na frente do nariz. Quando o Senhor estava entrando dentro de Jerusalém, montado num jumentinho para cumprir uma promessa, o povo lançou o pano no chão, palmas de palmeira, com folhas de palmeiras nas mãos, e dizia: Hosana ao que vem em nome do Senhor, ao filho de Davi. Eles sabiam que ele era o filho de Davi. O filho de Davi, humilhado, se tornou exaltado, para nos dar a bênção de contemplarmos, meus irmãos, quem ele é. Nós precisamos lembrar quem Jesus é, o Rei perfeito, o Rei justo e temente a Deus, que tem uma promessa de um reino magnífico para que eu e você habitemos. Nós iremos habitar com Ele num reino só de delícias e prazeres. Essa é a nossa maior esperança, e eu não posso duvidar disso. Porque Ele fez promessas a Davi que já se cumpriram na pessoa de Cristo e vão se cumprir plenamente no futuro. Essa é a nossa esperança, meus irmãos.
Por isso, meus queridos, mesmo que tudo ao nosso redor pareça estar dando errado, mesmo que tudo ao nosso redor pareça que está funcionando de maneira inversa, nós precisamos manter em nosso coração a esperança, a expectativa de salvação final, porque em todos os sentidos Davi nos disse: eu sei o que vai acontecer no futuro, por isso eu tenho esperança por aquilo que vai acontecer. Nós também. Nós mantemos os nossos corações nesse reino perfeito, de um rei perfeito, cumprimento de uma promessa, de uma aliança perfeita, que é eterna, bem montada e que jamais será quebrada. Nós não temos motivos para duvidar da salvação que Cristo há de operar em nós. Mas, por outro lado, o texto nos dá também um alerta, que não se mantenha uma esperança falsa no coração, de que usufruirá desse reino, que é uma manhã de sol nascente, depois de uma noite de chuva, aqueles que querem viver as suas vidas como filhos de Belial. Ele diz: você não vai prosperar nesse reino, porque o Senhor há de arrancar os ímpios no último dia, meus irmãos, e aqueles que não se renderem ao Senhor serão arrancados e lançados no lago que arde com fogo e enxofre, junto com Satanás e seus anjos, porque para isso foram preparados para estar lá. Por isso cabe aqui uma avaliação, se a sua esperança é uma esperança bem fundada, porque você deve se juntar ao ungido filho de Davi, para ser parte do seu reino, rendendo-se a ele. Mas se você não é daqueles que se renderam a ele, o Senhor te convida a se render agora, para não ser tratado como espinho no dia que Ele voltar para fazer justiça. Ele voltará e queimará os filhos de Belial no fogo. Por isso, ao mesmo tempo que é um texto de esperança para a nossa salvação, é um alerta para o povo de Deus, para que se mantenha firme nesse rei e não seja contado entre os filhos de Belial. As últimas palavras de um homem são perfeitas, são fantásticas, quando ele tem a esperança correta. Quando ele não tem esperança, é só desespero. O cristão não. Quando tem esperança no seu coração, sabe de que o Senhor não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele mantém a sua palavra e as suas promessas. Por isso, meus irmãos, confiemos no filho de Davi, que é o rei perfeito, que trará um reino perfeito, que cumprirá plenamente a sua aliança, que punirá os seus inimigos, mas guardará os seus filhos por toda a eternidade. Muito obrigado, Senhor, por nos lembrar de que em meio a um mundo em caos e perdido, nós nunca seremos homens sem esperança, porque mesmo que a morte bata à nossa porta, nós temos esperanças de um reino eterno, onde Cristo reinará sobre nós, onde punirá todos os inimigos do Senhor e nos dará dos prazeres que é desfrutar da sua presença por toda a eternidade. Ajuda-nos, ó Senhor, a crermos em Ti, a confiarmos no Senhor, para que essa esperança nunca se esvaia do nosso coração, mas que esteja presente sempre em nós e nos motive a viver uma vida para o Teu serviço e para a Tua glória, e nos dê esperança até quando o mundo nos tirar toda a esperança que pudéssemos ter. Ajuda-nos nesse sentido, Senhor. É no nome de Cristo que nós Te rogamos. Amém.